Vamos lá, vamos para aquilo que é mais importante nesse momento de culto a Deus, que é ouvirmos a palavra do Senhor. Sem dúvida alguma, já foi momento de cantarmos, momento de lermos alguns textos, mas esse momento é caríssimo para a igreja. E os irmãos já viram aí no seu boletim que o tema da mensagem de hoje é servo de todos. Aí você pode falar, espera lá, pastor, esse tema já foi tratado nessa série, por que está de novo esse tema? Porque Marcos trata o mesmo. Então, como a palavra de Deus é lei, o texto é rei, vamos cumprir aquilo que a palavra nos mostra. Eu quero pensar com os irmãos queridos como o João Marcos escreve esse texto, o que ele tem a nos ensinar, e é muito importante que haja atenção. Peço a todos os irmãos, tenham bastante atenção, evitem se levantar, não converse com a pessoa ao seu lado. Se alguém estiver conversando do seu lado, te atrapalhando, levante a sua mão, porque eu vou ver você levantando a mão e falar, olha, tem alguém perto da irmã tal que está conversando, está atrapalhando. Então peço a todos que não conversem, para que não haja distração. Vamos orar mais uma vez, após a oração, exporemos o texto. É Marcos capítulo 10, 32 a 52. Fechemos nossos olhos e falemos com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a Tua igreja se reúne nesta noite, nesse culto memorável, nesse momento extraordinário, de podermos, ó Pai, nos reunirmos para prestar culto a Ti nesse primeiro domingo do ano, da década. Ó Deus, como é bom estarmos juntos, como é bom entoar louvores ao Teu nome, como é bom reconhecermos, ó Pai, Teu senhoria, Tua majestade, o Teu reinado sobre nós. E ó Deus, como súditos do Senhor, como filhos amados, nós lhes suplicamos, fala aos nossos corações por meio da exposição da Tua palavra, que a exposição seja compreensível, clara, de modo que tenhamos, ó Deus, uma fé bíblica que lhe agrade e o nosso modo de vida seja transformado para o louvor da Tua glória. Cumpra, ó Pai, te suplicamos os Teus propósitos em nossa vida ao longo deste ano, naquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32 a 52. Vamos lá. Os irmãos acompanhem a leitura que eu iniciarei. Versículo 32. Assim diz João Marcos. Eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e espantados seguiam-no com medo. De novo, Jesus tomou consigo os 12 e começou a falar-lhes das coisas que deveriam lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Irão zombar dele e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Eles lhes responderam: concede-nos que na Tua glória nos assentemos, uma à Tua direita e outra à Tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que sou batizado? Eles responderam: podemos. Mas Jesus lhes disse: bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo. Isso é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isso, os 12 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então, Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabei que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim.
Assim, antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. E foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. É impressionante constatarmos, amados, que esse texto nos trata de algo que é muito conhecido por nós. Eu pergunto a você o seguinte: você já foi reprovado alguma vez? Alguma vez você já pegou TP? Quem aqui já fez faculdade? Levante a mão para saber. Quem aqui já fez faculdade e pegou TP? Não precisa levantar a mão não, tá? Se entrega não. Quem aqui já foi reprovado na escola? Ou reprovado em alguma disciplina? Quem aqui já foi reprovado em alguma tarefa no seu trabalho? Queridos, o texto dessa noite nos apresenta a reprovação dos discípulos. Os discípulos, eles foram reprovados nesse texto. Você percebeu isso? Ao longo desse texto, Jesus Cristo está tratando de um assunto que ele já tratou, que ele já ensinou, mas os seus discípulos não passaram no teste. Eles foram reprovados. E foi necessário que Jesus ensinasse tudo de novo. E o texto dessa noite, ele é muito semelhante ao capítulo 9, versículo 30 a 37. É impressionante observarmos e colocarmos um ao lado do outro e verificarmos o quanto que há semelhança nesses textos. E o propósito então de Marcos é exatamente o mesmo. O pecado dos discípulos é exatamente o mesmo. E aqui, amados irmãos, vai uma advertência a todos nós: não seja reprovado no seu discipulado. Esse texto nessa noite nos ajuda a verificarmos no fato de que nós podemos, assim como os discípulos de Cristo Jesus lá no primeiro século, embora tivessem aprendido, embora tivessem compreendido, foram reprovados. E a importância para nós nessa noite é verificarmos que há um grande custo para seguir a Cristo Jesus. Precisamos estar atentos a esse fato. Por isso, meus queridos irmãos, o que eu quero que vocês entendam e que vocês levem consigo para suas casas e para a sua vida aquilo que já tratamos no capítulo 9 e tratamos novamente nessa noite. Os discípulos de Jesus precisam compreender e crer no Evangelho e ser servos uns dos outros. É isso que veremos nessa noite. Se você crê em Jesus Cristo, ou se você ainda não crê, mas vai crer, você precisa entender que é necessário que se compreenda e que se creia no Evangelho de Jesus e seja servo uns dos outros. Vamos olhar o texto, vamos examiná-lo. Procurarei fazê-lo de maneira bem breve por causa da sua extensão. Quando nós olhamos para o texto, irmãos, primeiramente nós temos o versículo 32 a 34, novamente Jesus, ele diz para que veio. No versículo 32 a 34, novamente Jesus diz para que veio e dá mais informações sobre como seria a sua morte e a sua ressurreição. Observe com bastante atenção que há primeiro uma informação muito importante no versículo 32.
olhemos para o 32. Como que os discípulos estão? O texto diz: estes se admiravam e o seguiam com medo ou tomados de apreensões. Observe, preste atenção aqui. Os discípulos estão com medo. Os discípulos estão seguindo a Jesus Cristo, mas estão apreensivos. Por que que eles estão com medo? Por que que estão apreensivos? Pelo fato que ele haveria de sofrer e morrer. Pelo fato de que Jesus dissera no capítulo, nos versículos anteriores, do 13 a 31, lembremos que Jesus fala, e aquela reação dos discípulos quando eles perguntam: quem então pode ser salvo? Porque eles entenderam que a salvação não é conquistada por nós. Nós não conquistamos a nossa salvação. A salvação não é pelos méritos. Porque se é impossível um rico entrar no reino de Deus, e dentro da concepção judaica, o rico é uma pessoa abençoada por Deus, e se um homem que é abençoado por Deus não pode entrar no reino dos céus, que dirá uma pessoa que é pobre? Quem então pode ser salvo? Eles estão perplexos, eles estão buscando entender tudo que Jesus Cristo estava lhes ensinando. E amados irmãos, como é importante para nós percebermos a perplexidade, o medo, a apreensão dos discípulos, porque o que Jesus está ensinando está causando neles uma profunda reflexão, está causando neles um momento de parar e pensar: o que é que eu creio? Vamos nos lembrar que a expectativa messiânica dos discípulos era que o Messias seria um libertador, os libertaria do domínio do imperador romano, restauraria a nação de Israel. Mas não é isso, não está acontecendo como eles imaginaram. Ao contrário disso, está acontecendo que poderia ser para eles o maior dos pesadelos. Queridos, um ponto importante aqui, entenda uma coisa: o Evangelho de Deus choca. O verdadeiro Evangelho que as Escrituras nos revela, ele é um Evangelho que confronta o ser humano. O Evangelho de Deus confronta o pensar, ele confronta as emoções, ele confronta o estilo de vida que vivemos. O Evangelho de Deus, ele destrói as fortalezas do pensamento, do desejo humano, que são contrários à palavra de Deus. Os discípulos estão percebendo que não é aquilo que eles pensavam. Eles estão apreensivos. O que vai acontecer? Insegurança. Há insegurança em seus corações. Eles estão temerosos. E aí o texto continua a nos mostrar que não somente apreensivos estão, mas o versículo 32b até 34, nós temos exatamente o que? Jesus chamando-os para uma conversa particular. Novamente Jesus chama os 12. Chama os 12 em particular, e ele diz com detalhe como será o seu sofrimento, como será a sua crucificação. Olha o versículo 33. Olha o que Jesus diz: o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Os discípulos estão ouvindo isto. Os discípulos estão lidando com uma mensagem que não é uma mensagem que eles queriam ouvir. Jesus sabe, portanto, exatamente o que vai acontecer. Ele sabe aquilo que fora predito pelo profeta Isaías acerca do servo sofredor. Jesus é o servo sofredor. Lá em Isaías 50 e 53 traz toda uma descrição do sofrimento do Messias, de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para esse fato, é importante reconhecermos que os discípulos, eles foram reprovados. Jesus está tratando de novo do mesmo assunto, porque, embora
eles tivessem ouvido e compreendido, mas ainda não haviam aceitado, ainda não haviam trazido, não haviam aplicado às suas vidas as questões que resultaria em seus próprios sofrimentos. Mas Jesus continua, João Marcos continua a nos mostrar, vejamos o versículo 35 a 47, qual é a reação dos discípulos. É a mesma reação que tiveram no capítulo 9. O que os discípulos fazem quando, após Jesus falar da sua morte e ressurreição? Novamente, os discípulos demonstram indiferença às palavras de Jesus. Eles são alertados quanto ao sofrimento que viria e são chamados a serem servos uns dos outros. Novamente, diante da mensagem do sofrimento, diante da mensagem da morte, diante da mensagem da inglória, os discípulos, eles tentam mudar de assunto. E agora que o texto nos mostra algo que diz respeito a Tiago e João, olha o versículo 35, Tiago e João. E o que Tiago e João desejam? Versículo 37, permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Irmãos, é espantoso observar que aqueles 12 homens que caminharam com Jesus estão indiferentes às palavras de Jesus. Eles não desejam o evangelho que Jesus está anunciando naquele momento. Eles estão pensando na glória humana, eles estão pensando naquilo que diz respeito à sua própria vaidade. Queridos, paremos e pensemos um pouco em cada um de nós. Quantas vezes a palavra de Deus nos adverte, a palavra de Deus nos ensina a agirmos com humildade, a palavra de Deus nos convoca a que perdoemos uns aos outros, sirvamos uns aos outros, mas fazemos vistas grossas. Será que muitas das vezes não nos assemelhamos aos discípulos de Jesus e novamente necessitamos de uma advertência, de uma repreensão? Os discípulos necessitam disso. Jesus está chamando ao serviço, ao trabalho. Jesus está chamando à renúncia. Ele está chamando a se colocar na posição do servo de outro. Mas o que eles querem? A autoridade sobre todos, a glória sobre todos. Aí observemos como Jesus corrige. No versículo 38 a 41, Jesus, ele corrige os seus discípulos, mostrando-lhes que não sabiam o que pediam, e na verdade eles haveriam de sofrer, assim como Cristo também sofreu. Olha o que Jesus diz, 38, não sabeis o que pedis, não é isso? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Os discípulos prontamente disseram, podemos. Mas será que eles estavam entendendo o que Jesus está falando, irmãos? Porque aqui o que Jesus está tratando é do seu sofrimento. Aqui o que Jesus está tratando é da ira de Deus que viria sobre ele no Calvário. O que Jesus está tratando é um momento não de glória, mas um momento de muita dor. E os discípulos falaram, podemos? É interessante observar que Jesus, ele fala e responde de maneira muito clara. Bebereis, versículo 39, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. E eu já disse isso aos irmãos se lembram? Como que morreu o apóstolo Tiago? Ele foi decapitado em Jerusalém. O apóstolo Tiago. Barnabé, ele foi apedrejado até a morte pelos judeus em Salônica, na Grécia. Matias, ele foi apedrejado e depois decapitado em Jerusalém. André, ele foi preso numa cruz e dali pregou a seus perseguidores até a morte. O apóstolo Barnabé, ele foi esfolado vivo. Olha os discípulos participando do sofrimento.
Filipe, ele foi enforcado numa coluna na Frígia, atual Turquia. Tiago, menor, ele foi lançado no pináculo do templo de Jerusalém e depois espancado até a morte. Lucas, o autor do Evangelho de Atos, ele foi enforcado numa oliveira na Grécia. O apóstolo João, ele foi posto no caldeirão de óleo fervente, mas escapou da morte e foi deportado para a ilha grega de Patmos. O apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça em Roma, na época do imperador Nero. O apóstolo Paulo, ele foi preso e decapitado no império de Nero. Marcos, o autor desse evangelho, ele foi arrastado pelas ruas de Alexandria, no Egito. O apóstolo Mateus, ele foi morto à espada na Etiópia, na África. Amados, cumpriu-se aquilo que Jesus diz. Vocês vão participar sim do sofrimento. Observemos algo muito importante. Jesus está falando para que veio. Jesus está mostrando que os seus apóstolos também sofreram, que foram mortos por causa do Evangelho, por causa da mensagem da cruz, por causa da palavra de Deus. Como é importante para nós compreendermos que a obediência à palavra de Deus pode nos levar ao sofrimento. A obediência à palavra de Deus pode nos conduzir a perdas terrenas, mas não a perdas celestiais. O que precisamos entender é que quando Jesus está tratando seus discípulos, Jesus quer que seus discípulos, Ele deseja que eles fossem homens que verdadeiramente estivessem prontos para dar a sua vida pelo Evangelho. E Jesus já tratou isso. E aí, continuando, Jesus ele também vai corrigir os seus discípulos. Versículo 42 a 45, olha na sua Bíblia, 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis, os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos irmãos, como é importante compreendermos essas palavras de Jesus. A grandeza que os apóstolos buscavam não era exercer autoridade sobre outros, mas era ser servo de todos. Como precisamos entender isso? O chamado de Cristo Jesus para cada um de nós, como seus irmãos, co-irmãos e filhos de Deus Pai, é que sejamos servos uns dos outros, tenhamos humildade, tenhamos uma atitude de voluntariado, estamos prontos a servir, a trabalharmos juntos para a edificação da igreja e a expansão do Evangelho de Deus. Como é importante perceber que Jesus, Ele é o servo sofredor, e nós, como seus discípulos, também, por causa do Evangelho, poderemos sofrer. O sofrimento, ele tem um valor, ele traz consigo grandes oportunidades para a santificação, para dependermos mais do Senhor, para termos um coração quebrantado diante de Deus. E aí então João Marcos, ele continua ao mostrar a reprovação dos discípulos, mostrar como Jesus trata, o que Jesus ensina. Ele vai agora narrar a história da cura do cego Bartimeu, desse mendigo e cego. É interessante observar, porque muitas das vezes nós já ouvimos diversas pregações acerca desse mendigo e cego Bartimeu. Mas quantas das vezes paramos para observar que este milagre aqui está colocado por João Marcos para que compreendamos a necessidade de compreendermos o discipulado, compreendermos o que é seguir a Jesus Cristo. E aí então, versículo 46 a 52, Jesus cura o mendigo e cego Bartimeu para ensinar os seus discípulos o que eles eram e o que eles precisariam ser. Observemos bem
que esse homem Bartimeu, ele é um homem insignificante. Insignificante. No texto paralelo a este, como já expliquei no capítulo 9, 30 a 37, Jesus vai mostrar a insignificância através de uma criança. Vocês estão lembrados disso? Quando Jesus ele usa o exemplo da criança, ele quer mostrar que a criança é insignificante no primeiro século. Ao contrário de hoje, ele quer mostrar que a criança não só tem uma singeleza, mas sobretudo ela não tem projeção social, ela não tem valor no primeiro século. E Jesus agora ele vai usar um outro exemplo. João Marcos vai usar a história de um mendigo e cego. Amados irmãos, sabe quando nós perdemos o orgulho? Sabe quando nós perdemos a vaidade? Sabe quando nós deixamos de agir como senhores do outro? Quando nós nos reconhecemos como mendigo e cego. Enquanto nós continuarmos a nos achar a última cocada, ou a última bolacha do pacote, você nunca vai perceber a sua insignificância. Jesus Cristo quer tratar os seus discípulos mostrando-lhes que eles deveriam ser insignificantes. Quando nós reconhecemos que nada somos, quando nós reconhecemos que somos desprovidos de valor em nós mesmos e necessitamos da graça de Deus, do amor de Deus, nós aprendemos sim a nos colocar numa posição serviçal. Nós aprendemos sim a nos colocar numa posição de servir o outro. E aí duas palavras gregas usadas é diáconos, que é diácono, servo, e doulos, escravo. Nós precisamos aprender, irmãos, a nos colocar na posição de diáconos uns dos outros e escravos uns dos outros. Os discípulos, eles lidam agora com a cura desse cego Bartimeu. E a cura desse cego Bartimeu é imprescindível para os discípulos. Por quê? Observemos a postura, a atitude. O que acontece? Olhamos para o texto, versículo de número 47. Pôs-se a clamar, no meio dele. O que o cego Bartimeu clama? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, João Marcos coloca a história do cego Bartimeu para mostrar que cada discípulo de Jesus Cristo precisa ser como esse mendigo e esse cego e chamar e clamar: Jesus, tem compaixão de mim, Senhor. Qual foi a última vez que você se prostrou diante de Deus e pediu: Senhor, tem compaixão de mim? E aí é interessante observar, olha o 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados irmãos, ao invés de nós orarmos pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero ser reconhecido, Senhor, eu quero receber as tuas bênçãos, Senhor, eu quero que o Senhor cumpra a tua palavra. Não, nós temos que clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque tu sabes o quão necessito da tua graça, o quão necessito da tua misericórdia, o quão tenho pecado contra ti. Nós só somos purificados por Cristo, por Deus, se nós confessarmos os nossos pecados. E o cego Bartimeu faz exatamente isso. Ele reconhece a sua insignificância, ele clama a Cristo Jesus. Amados irmãos, eu, Rodrigo e cada um de nós precisamos fazer isto este ano. Os irmãos se lembram quando Jesus conta do fariseu que vai orar e começa a se exaltar, não é? Eu sou dizimista, Deus. Deus, eu faço isso, 3 orações por dia. Deus, eu não sou como esse miserável publicano. E o que o miserável publicano faz? Senhor, tem misericórdia de mim. Amados irmãos, entendamos uma coisa: você só vai ser servo, eu só vou ser servo se eu reconhecer a minha miserabilidade. Eu só vou ser servo se eu reconhecer que realmente
eu não sou nada. Porque enquanto eu me acho alguma coisa, enquanto eu me acho importante, eu ficarei com o meu nariz empinado. Eu olharei para as pessoas de cima para baixo. O que João Marcos quer mostrar é que os discípulos precisariam agir assim como Bartimeu agiu. E olhemos mais um pouco, do 49 a 52. O que Jesus faz? Jesus vira as costas ao cego Bartimeu, a esse mendigo? Não. Versículo 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Sabe o que é precioso no Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus, ele é preto no branco. O Evangelho de Deus, ele não maqueia. O Evangelho de Deus, ele choca. O Evangelho de Deus nos confronta em nosso estado humano de queda e depravação. O Evangelho de Deus nos mostra que somos trapos de imundícia. O Evangelho de Deus mostra o quanto carecemos da misericórdia e o amor de Deus. O Evangelho de Deus nos mostra qual é a solução: Jesus Cristo. Ele nos mostra quem é o nosso Redentor, é Jesus Cristo. Ele nos mostra aonde encontramos esperança em Jesus Cristo. Ele nos mostra aonde somos vivificados em Jesus Cristo. O que precisamos, irmãos, é clamarmos como Bartimeu: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou sendo tão orgulhoso do meu casamento. Eu estou sendo tão inconsequente as minhas ações. Eu estou sendo tão malvado nas minhas reações. Eu não tenho tratado bem, Senhor, os meus colegas de trabalho, não tenho tratado bem meus irmãos em Cristo, eu não tenho tratado bem o meu cônjuge, meus filhos, meus pais. Senhor, tem misericórdia de mim. Amados irmãos, só aprendemos a ser servos se reconhecemos que nada somos, porque um servo sabe que não é nada. Não é nada. Um senhor de escravo poderia muito bem tirar a vida de seu escravo e não ser punido por isso. A palavra de Deus fala que sem Cristo Jesus nós somos escravos do diabo, nós somos escravos do pecado. Mas em Cristo Jesus nós não somos mais escravos do diabo nem do pecado, nós somos escravos de Deus. E Deus é o Deus que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Servo de todos. Os discípulos precisavam compreender a sua insignificância para de fato poderem ser servos. E o que Jesus faz? Jesus, ele ouve o clamor desse homem. Jesus pergunta a este homem: o que queres que eu te faça? E ele diz a sua necessidade: que eu possa voltar a ver. Ele volta a ver. E o texto diz, olha aí no versículo 52: e imediatamente tornou a ver. E ele reconhece em Jesus Cristo aquilo que lhe era mais precioso. Ele reconhece que Jesus Cristo é aquilo, era aquele a qual deveria consagrar, dedicar integralmente a sua vida. Ele pede para ver, e ele vê, ele enxerga, mas ele enxerga o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a quem ele dedica a sua vida. O texto diz: e seguia a Jesus estrada afora. Amados irmãos, você só vai reconhecer que Jesus é precioso para a tua vida quando você reconhecer que você é insignificante. Você só vai realmente seguir a Jesus Cristo, amar a Jesus Cristo, ser um servo obediente a Jesus Cristo, se você reconhecer que você é insignificante. Porque enquanto continuarmos achando que somos alguma coisa, Jesus Cristo não é importante para nós. As coisas de Jesus não é importante para mim, não é prioridade na minha vida. Qualquer outra coisa é prioridade para mim, mas seguir a Jesus não é prioridade, porque eu não reconheço a minha insignificância. Quem se diz crente e não abandona tudo para seguir
está muito equivocado. Jesus, no capítulo 8, ele trata o custo do discipulado. Jesus, ao longo de toda essa história, do capítulo 8 ao capítulo 10, João Marcos está fechando a narrativa que ensina acerca do custo para seguir a Jesus Cristo. Os discípulos foram reprovados naquele momento, mas o que é glorioso verificarmos, irmãos, que assim como os discípulos, nós também somos pessoas humanas de carne e osso, mas que sendo alcançadas pela graça de Deus, somos tratados, somos moldados, somos aperfeiçoados por Deus, e Deus vai nos lapidando, vai nos forjando, nos fazendo discípulos aprovados. Os discípulos foram reprovados naquele momento, mas depois eles foram aprovados. Há momentos em nossa caminhada cristã que certamente seremos reprovados. Há momentos em nossa caminhada cristã que nós precisamos e o que nós merecemos é uma boa repreenda, é uma boa repreensão, é uma boa correção, para que o Senhor vai nos lapidando, nos moldando, de modo que lá no final sejamos aprovados. Irmãos, como o Evangelho de Deus é maravilhoso. Talvez você esteja sendo reprovado por Deus em muitas áreas da sua vida. Você sabe aonde você está sendo reprovado. Eu quero, em nome de Jesus, convidá-lo. Confesse a Deus o seu pecado. Admita diante de Deus aonde você está sendo reprovado. Peça ao Senhor misericórdia com Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque eu tenho certeza, irmãos, que todo aquele que clama a Jesus com o coração contrito e quebrantado, o Senhor ouve, o Senhor salva, o Senhor perdoa, o Senhor restaura, o Senhor levanta e faz com que siga sendo vitorioso. Não seja reprovado. Que 2020 seja um ano de aprovação. Que 2020 seja um ano em que você vai crescer como discípulo de Cristo Jesus. E aí eu convido mais uma vez, olha no seu boletim rapidamente. Na página 2 do seu boletim, você tem um tema geral de 2020. Todos leiam comigo aí em cima. Desenvolver discípulos de Cristo, sadios e modelares que obedeçam a palavra de Deus. O que nós queremos como igreja para 2020? Aprovação. Que você chegue ao término desse ano e possa contar para a glória de Deus os testes, as provas e a aprovação que você recebeu, porque Deus graciosamente agiu em você e por meio de você para que assim fosse. Vamos ver todos juntos o tema desse ano? Desenvolver, vamos ver todos juntos? Desenvolver discípulos de Cristo, sadios e modelares que obedeçam a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. É isso aí, queridos. Reconheçamos a nossa insignificância. Reconheçamos que necessitamos desse Deus misericordioso, gracioso, que enviou o seu único Filho para morrer por nós na cruz. Sejamos uma igreja onde de fato, de verdade, o Evangelho de Deus é por nós vivido. Isso se evidencia na postura de servo. E aquilo que eu falei no começo, mais uma vez eu trago aqui. Não seja reprovado no seu discipulado. A sua aprovação ou reprovação é algo que depende de você, em amor e obediência à palavra de Deus. Que nos alegremos ao ver que cada um de nós estamos crescendo em aprovação. Que nós compreendamos que há um grande custo para seguir a Jesus Cristo. E que vivamos a glória do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos. Vamos nesse momento, quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Vamos nesse momento orar. Quero convidar você que nessa noite ouviu a mensagem, compreendeu, deseja consagrar a Deus a sua vida, e deseja ser um ano de aprovação e não de reprovação,
Eu quero convidá-lo, em nome de Jesus, se coloque em pé. É o momento de, como igreja do Senhor Jesus, nos consagrarmos ao Senhor, de buscarmos uma vida de obediência à sua palavra. Você deseja, nesse momento, colocar-se em pé, consagrando sua vida ao Senhor? Quero orar por você. Vamos orar nesse momento. Pai, Tu estás vendo, ó Deus, aqueles que de coração, ó Pai amado, se colocam em pé diante da Tua presença, desejosos, ó Pai, de serem aprovados por Ti, desejosos, ó Deus querido, de ao término desse ano, saberem, ó Deus querido, que por mais lutas, dificuldades que possam ter passado, foram, ó Deus, obedientes à Tua palavra, amaram o Senhor, reconheceram a sua insignificância e se colocaram na postura, ó Pai, de servos do Senhor. Nós te louvamos pelo Teu grande amor, te louvamos pelo Teu cuidado, te louvamos, ó Deus, por Tua graça e misericórdia que é derramada sobre todos nós. E, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos dê alegria de desenvolvermos, ó Pai, de sermos desenvolvidos como discípulos sadios e modelares que obedeçam a Tua palavra. Em nome de Jesus.